Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Trocando Ideias. Eu sou o Carlos Souza, assessor de imprensa no GMI, e quero destacar que essa rodada especial do Trocando Ideias tem como principal objetivo conectar histórias, visões e aprendizado das pessoas e empresas protagonistas no transporte rodoviário de cargas brasileiro. Esta é uma produção especial do GMI, que valoriza a força de quem transforma o setor todos os dias, com liderança, inovação e atitude. A cada episódio, conversamos com empresários, executivos, lideranças que estão fazendo a diferença nas estradas, nas empresas e nas entidades do TRC. Hoje vamos conversar com Alex Topal, presidente da PVS Truck, uma associação de proteção veicular com mais de 12 anos de atuação, especialista em veículos pesados. A PVS Truck oferece proteção desde os eventos mais simples até os mais complexos, promovendo segurança e tranquilidade aos seus associados em todo o Brasil. E mais do que uma associação, ela tem sido uma referência em associativismo, responsabilidade social, atendimento de excelência e valorização das pessoas. Vamos entender melhor como a PVS Truck atua, os impactos da nova regulamentação do setor e os caminhos para a evolução da proteção veicular no país. Olá, Alex, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Trocando Ideias. Tudo bem, Carlos? Bom dia, como vai? Então, Alex, para começar, eu queria saber que você falasse um pouquinho para a gente como é que funciona a PVS Truck, como é que funciona uma associação de proteção veicular na prática. Combinado, Carlos. Bom, primeiro agradecer o convite, né, da GMI. É um prazer estar com vocês aqui, podendo explorar esse universo do associativismo, né? Bom, bem prático, né, bem sintetizado, como a gente pode definir a proteção veicular? Como se fosse um condomínio, né? Então, um condomínio onde existem os associados, onde eles contribuem para se autoproteger. Então, nós moramos num condomínio, nós temos lá os nossos veículos, e dentro desse universo, nós corremos alguns riscos. Quais são esses riscos? Dentro do patrimônio patrimonial, que é o caminhão. Incêndio, roubo, furto, colisão, assistência 24 horas, proteção contra terceiro e, enfim, mais benefícios. Então, hoje a associação nada mais é do que um condomínio, onde há a contribuição por parte de todos os associados, e nós, aqui, como gestores, como a parte administrativa, fazemos toda a gestão e autodistribuição desses valores para os parceiros, assim como quando eles precisam dos benefícios. Então, quando um associado hoje ele precisa de algum tipo de benefício, ou seja, uma assistência 24 horas, nós acionamos as assistências e fazemos toda essa logística para que o nosso associado seja atendido. Hoje, no universo corporativo, eu posso colocar entre a companhia de seguro e a associação, para trazer a parte corporativa, como os bancos, né, e as cooperativas de crédito. Então, lá atrás, existiam só os bancos, e aí as pessoas se uniram, criaram as cooperativas de crédito para poder se auto-regular, se auto-fazer a gestão. Então, foi assim que acabou nascendo as associações. No momento, eu estou há mais de 20 anos nesse setor, então, no momento deficitário, né, do nosso setor securitário. Hoje, nós estamos falando aí do universo de caminhão. A gente está falando aí que 8% hoje tem seguro. Então, estamos falando de uma massa de mais de 90% que tinha uma necessidade. Então, os caminhoneiros se ajuntaram, né, para poder fazer a autorregulamentação, a autorregulagem, né, entre eles, para que eles conseguissem realmente não precisar nem do primeiro setor, né, que é o governamental, nem do setor privado, que são as seguradoras, e aí fazer a autogestão, que seria o terceiro setor, que somos nós hoje. E aí, ao passar do tempo,
ele foi criando mecanismos, né? Foram tendo mecanismos para poder ficar melhor, né? Assim posso dizer, né? Com uma forma bem prática e simples na linguagem do caminhoneiro, para que a gente conseguisse realmente entregar o melhor benefício para o associado. Acho que é mais ou menos essa linha. Deu para entender, Carlos? Não, com certeza, Alex. E, bom, a PVS Truck é uma associação que já tem mais de 12 anos de atuação, né? Queria que você falasse como é que tem sido essa jornada, os desafios encontrados e também como é que vocês enxergam a evolução da associação nesse período. Perfeito. Bom, eu volto a dizer, né? Eu, Alex Topal, eu estou há 20 anos nesse setor, né? Eu entrei lá como consultor, passei por gerência, passei por diretorias e assumi o cargo de presidência. A PVS, isso eu digo 20 anos porque eu passei por mais 2 entidades, tá? Então, dentro da entidade, a PVS Truck, eu assumindo esse papel, foram diversos desafios, né? Porque a gente está falando que a tecnologia ela vem se atualizando a cada dia, né? Então, com isso, a gente se preparando para que era algo que iria acontecer, que seria a nossa regulamentação. Mas um dos principais desafios que a gente sempre encontrou, né? E eu acho que as companhias, acho que por esse motivo que as companhias acabam não restringindo, né? Esse público, essa massa, é a falta de parceiros, sabe? Que hoje a grande maior dificuldade de todas, né? Então, parceiros, quando eu digo, esse atendimento nacional que hoje nós fazemos, né? Com oficinas, com redes credenciadas, com assistência 24 horas. Então, esse movimento no Tocantins, por exemplo, né? Que é um estado gigante. Então, assim, a gente foi se atualizando, foi criando parceiros, né? Então, hoje eu posso dizer que, obviamente, né, cada dia que passa a gente vem se atualizando cada vez mais, a gente vem fortalecendo mais as parcerias, trazendo para perto, né, os parceiros, porque eles fazem parte da grande massa. Muitas das vezes o próprio guincheiro, por exemplo, é nosso associado, então isso tem trazido essa proximidade bem próxima deles e esse atendimento preferencial, posso dizer assim. Então, acho que isso tenha sido o diferencial para que nós atingíssemos aonde nós estamos hoje. Entendeu, Carlos? Então, a ideia, você até respondeu a minha próxima pergunta, né? Que é falar do diferencial da PVS Truck, né? E tem a questão da cultura do associativismo, né? Que é uma das bases da PVS Truck. Então, como é que é possível fortalecer essa mentalidade dentro de um setor tão competitivo quanto o transporte, né? Você trouxe ali dados para a gente de 8%, né, dos seguros tradicionais. Então, ali você tem uma massa de 90%, 92% de pessoas que estão desprotegidas, né? Então, como é que é cultivar essa cultura do associativismo e também fazer com que essas pessoas sintam-se seguras na hora de viajar, né? Porque o caminhoneiro, querendo ou não, eles cruzam o Brasil diariamente, né? Então, existe uma série de desafios e obstáculos que eles enfrentam, né? Como fazer com que essas pessoas se sintam seguras e também cultivar e mostrar que essa cultura do associativismo é importante e faz sentido? Eu costumo dizer, né, para a nossa equipe interna, né, e externa, obviamente, que o associativismo a gente precisa viver ele, né? A gente precisa não só entender, mas a gente precisa vivenciar ele. E vivenciar o associativismo, ele nada mais é que gostar de pessoas, lidar com pessoas, entender pessoas, né? Então, eu acho que ao longo da minha trajetória, foi sempre levar como principal, né, pilar, que é sentir a dor do próximo, né? Então, quando eu digo isso, é quando naquele telefonema que o nosso associado liga no pior momento, que é assim que vai acontecer, né? E a gente tem que estar pronto, ali preparado, tanto com as ferramentas necessárias,
quanto psicologicamente, para poder trazer o máximo de segurança possível para ele, que assim como ele tem comprometimento para com a entidade, nós também temos o comprometimento para com ele. Então, que o maior desafio ali, naquele momento da vida dele, né, seja num acidente, seja num roubo, enfim, né, numa assistência 24 horas, ele possa contar com a entidade. Então, eu acho que essa filosofia que nós, ao longo do tempo, fomos implantando nesse universo da nossa equipe, eu acho que isso que tem sido um dos maiores diferenciais, entendeu? Tem trazido maior relevância para poder manter o associado, né? Porque hoje são muitas associações. Então, se você, como entidade, não transmite essa segurança para com ele, é muito fácil, é muito simples dele migrar para uma outra entidade. E que pode ser que ele nem seja bem atendido lá no primeiro momento, né? Mas ele vai pagar para ver o preço, né? Então, eu acho que esse contato aproximado, essa parte humanizada da nossa equipe, da entidade como um todo, é o que é o nosso diferencial no contexto geral. E tem a APVS, né, que você traz, a APVS Truck, para a parte de fora, mas a parte de dentro também é muito valorizada, né? Quando você fala de pessoas, vocês não cuidam só das pessoas que estão fora da associação, da entidade, né? Mas as pessoas que estão dentro, principalmente os colaboradores que ali estão. Eu queria que você falasse um pouquinho da relação da APVS Truck com essas pessoas também. Muito bem. Bom, é isso, né? Quando a gente fala de pessoas, é no integral, né? A gente tem um lado muito aproximado com essa equipe, né? A gente tem um cuidado muito grande. A gente tem um setor lá que hoje a gente não chama ele de RH, né? Nós chamamos ele de gente e gestão. Então, a gestão cuida de gente, né? Para que a gente interprete qual que é a necessidade, o que está acontecendo, né? E não só isso, né? A gente transborda o conhecimento, identifica o conhecimento deles e junto a gente constrói juntos. A gente parte para um outro nível, trazendo algumas decisões, obviamente, dentro de cada hierarquia dentro da instituição, mas a gente tem essa parte de integração com o nosso colaborador interno, né? Ele se sente parte, ele se sente acolhido. Eu costumo dizer, né, que as pessoas, quando elas chegam na PVS, a primeira... e a PVS, quando eu falo, é o grupo, né, como um todo, porque a filosofia é a mesma. Mas a PVS Truck, quando o colaborador ele chega, que a gente faz essa parte de integração com ele, o relato de todos, né, é que parece que eles trabalham há anos já dentro da entidade, dentro da empresa. Então, isso é o que que nos dá um direcionamento que a gente está indo para o caminho certo. E o mais legal é que a própria equipe ela tem esse afeto, né? Porque ele tem transbordado de pessoa para pessoa, da empresa como um todo, né? E então essa entrega ela é muito legal, é muito especial. Eu sou muito suspeito em falar porque eu sou terrivelmente apaixonado por pessoas, para lidar com elas, né, de tentar entendê-las. Então, acho que é isso que a gente acaba transmitindo para a nossa galera, né? E assim sucessivamente para que os demais cheguem e sintam abraçados. Perfeito, Alex. Mas para tudo isso funcionar, é necessário também segurança jurídica, né? Para que as coisas aconteçam, que vocês trabalhem da melhor forma possível. E falando nisso, em janeiro de 2025 deste ano, foi sancionada a Lei Complementar 213 de 2025, né? Que trouxe uma nova regulamentação para o setor. E eu queria que você falasse um pouquinho dessa regulamentação, o que acontecia antes, o que acontece agora, e o que muda na prática para as associações e também para os associados, né? Legal, Carlos. Bom,
Cara, para mim, eu vou te dizer que a Alex em especial é um marco incrível, tá? Principalmente para Eu, você que está no setor há 20 anos, né? exatamente, porque a gente, assim, quando começamos lá atrás, a gente dava para contar na palma da mão quantas entidades existiam, né? Então, praticamente, a gente não era visto, né? Então, quem não é visto não é lembrado. A gente lidava somente com os nossos associados ali, com, não sei se eu posso dizer assim, mas não tínhamos problemas, sabe? Só que aí o mercado ele foi evoluindo de uma tal forma, porque era muito fácil, assim, tipo, um consultor sair de uma entidade e abrir uma nova associação. Por quê? Porque ele reunia novos grupos e assim sucessivamente ia acontecendo. Hoje, para você ter uma ideia, são mais de 1.000 no mercado, né? E só que com isso vieram todos os problemas. Quais são esses problemas? De tudo, né? Então, nesse meio você encontra de tudo um pouco. Então, você tem um mau caráter, né? Que ele não pensa no associado, você tem problemas de mercado, você tem todo tipo de problema, né? Problema na pandemia, você tem. E aí, se você não tem estrutura, nem psicológica, nem de conhecimento, nem financeira, elas acabam indo para um caminho negativo. Então, com isso, o mercado ele começou a ser taxado de seguro pirata, literalmente. Sofremos por anos e anos e anos e anos com essa taxação, né? As seguradoras, elas entendiam, eu não digo não só a seguradora, na verdade, os maiores preocupados nesse momento, eu acho que eram os corretores de seguros, mas eles usavam realmente a gente utilizavam como bandidos mesmo, sabe? E aí, mesmo você sabendo que você estava fazendo certo, que você estava cumprindo com todas as suas obrigações, mas uma faixa do mercado, ele conduzia totalmente na contramão, né? Então, chegou um momento de procurar a regulação disso, porque assim, qual que era o nosso objetivo? Porque assim, a gente precisa de regulamentação. Se fosse só a necessidade da associação em funcionamento, eu não veria como tal. Por quê? Porque nós somos pessoas que cuidamos do nosso próprio dinheiro, buscamos nossos próprios benefícios e cumprimos com nossas obrigações. Só que como há esse tipo de pessoas que elas se infiltram dentro de todos os tipos de setores, há necessidade, né? Jurídica. Por quê? Porque chegou um momento que começou a atrapalhar a gente. A gente chegou num patamar que a gente não conseguia mais ultrapassar. E eu digo, qual era esse patamar? De grandes fornecedores, por exemplo. Então, grandes fornecedores que forneciam para grandes seguradoras não queriam fornecer para nós, justamente por ouvir falar. Eles não queriam saber se o nosso CNPJ estava limpo, se não estava, se a gente pagava em dia, se não pagava. Eles não queriam saber estrategicamente, comercialmente, se a gente era ilibado ou não. Mas só pelo mercado, o que era transitado no mercado. Tem uma questão Então, de, a desculpa gente te interromper, precisava, Alex, assim, mas uma que questão juridicamente. de Oi? é uma questão também de reputação, né? Exatamente, é Você isso ter onde eu iria credibilidade, chegar. passar para essas pessoas essa credibilidade que a PVS sempre teve, né? Isso, exatamente. Já não dava mais só para a gente, para nossa massa, mostrar só para nossa massa. Aqui a nossa massa é mais tranquila, a comunicação é mais tranquila, porque a gente tem os dados dela, né? Só que pro universo como um todo, securitário, a gente era literalmente banido, né? A gente fala, a gente era descriminalizado na sociedade. Então,
era integralmente importante para nós participar do marco regulatório. E foi isso que nós fizemos. Nós nos empenhamos. Hoje nós temos a superintendente que cuida, né, dessa parte estratégica. Então, a parte jurídica, né, que se empenhou demais, junto com outras entidades do setor que têm realmente um comprometimento com o associativismo. E a partir desse momento, com toda essa força, nós fomos para poder realmente buscar a regulamentação e mostrar quem era o mercado. E com isso, nós tivemos a grande felicidade, né, de, depois de muitos anos, a gente conseguir passar no Congresso praticamente por unanimidade, né, com mais de 400 votos a favor. Então, para nós, hoje é um marco incrível. Eu acho que é um passo de cada vez, obviamente, porque agora a gente parte para um outro universo, né? A gente vai trilhar por novos caminhos, claro que com o que a gente já tem de experiências, mas eu tenho certeza absoluta que a gente tem muito a aprender aí na frente ainda e que com as grandes, né, com o mundo securitário, para poder multiplicar e mostrar para a sociedade realmente que por que nós viemos, né? Por que nós nascemos? Então, eu acho que é um momento de uma grande vitória, não só de festejar agora, mas realmente de colocar o pé no chão e seguir em frente, estudando e mostrando realmente para o mercado que nós viemos e chegamos. E da mesma forma que vocês vêm evoluindo nesses 12 anos de atuação, mais de 12 anos de atuação, vão continuar evoluindo por mais e mais anos, né? Então eu queria falar um pouquinho agora, a partir desse momento da sanção da lei, os próximos passos, né? Agora a gente está num prazo aí de cadastro na SUSEP até o dia 14 de julho, né? A PVS Truck já realizou o seu cadastro, já está em conformidade. Eu queria que você falasse um pouquinho desses trâmites futuros que a entidade enxerga para o futuro. Legal. Bom, como você já disse, né, nós já se cadastramos, esse é o primeiro passo, né? E agora é criar as normativas, né? Então, nós estamos lá fielmente, né, participantes dentro de todo o processo das normativas. Queremos cumprir com todas, né? Queremos poder contribuir, queremos poder aprender muito, como eu havia dito. Tecnologicamente, a gente vem agora para um processo de migração de sistema, que ele é um sistema de seguradora, então a gente já está conectado diretamente vai estar diretamente conectado com a SUSEP, em transferência de dados, de informações. É um próximo momento realmente de uma evolução, de uma nova trajetória, mas que não vai ser fácil, né? Assim como nunca foi, obviamente, mas o que eu posso dizer é que nós estamos realmente comprometidos, a equipe ela está muito bem alinhada, ela está com as ferramentas, estamos dados às mãos, né? Para a gente poder continuar entregando o nosso melhor aí e poder contribuir com a nossa sociedade. E falando agora um pouquinho, partindo para uma próxima parte dessa nossa conversa, né? Que o tempo está voando, nem estou percebendo, o papo está muito bom. Eu queria entender um pouquinho sobre como a PVS Truck atua diretamente com transportadores autônomos, empresas do TRC. Quais são os principais desafios enfrentados por esse público hoje em relação à proteção de patrimônio? Legal. Bom, eu acho que assim, o mercado como um todo, né, securitário, ele passa por um desafio gigantesco. Mais em específico, né, a PVS, acho que assim, eu acho que a segurança, né, que é o que nós trabalhamos, traz como obviedade, mas é esse contraste do mercado, sabe? O próprio caminhoneiro, o quanto ele
ele sofre, né, nas estradas. Isso eu digo de tudo, né? Eu digo desde do frete baixíssimo, né? Das suas contas hoje justas, hoje combustível alto, enfim, né? Pneu com custo caro, estradas ruins, enfim, são diversos e muitos desafios aí a enfrentar nas estradas do nosso caminhoneiro. E aí é onde entra a associação, né? A associação ela é um clube de benefícios, onde nós procuramos tentar pelo menos amenizar toda essa isso que o caminhoneiro passa, né? Então, como caminhão, né? Desde ele da quebra dele, de um atendimento numa estrada, a gente vem em busca, a gente tem um clube de benefícios muito legal, então, assim, desde descontos em benefícios ao associado. Então, eu acho que o, o principal, né, essa entrega principal de benefícios para o nosso associado, acho que é o core principal para o nosso associado, entendeu? Então, eu queria falar um pouquinho também, Alex, sobre rotina, né? Dia a dia. Então, o transportador costuma ser sobrecarregado por esses custos que você trouxe, as burocracias, instabilidades. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa proximidade que vocês possuem com os associados. Eu me lembro muito bem num evento que eu estive da PVS Truck, onde vocês convidaram um dos associados mais antigos a participarem. Ele falou assim, cara, muitas vezes a pessoa do atendimento que eu entro em contato na PVS Truck é mais meu amigo do que meus amigos, me trata melhor do que os meus amigos, né? Então eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa atuação de vocês no dia a dia com os profissionais. Tá. Bom, como eu havia dito lá atrás, essa parte humanizada, né, ela vem transbordando desde do setor interno até o setor externo. Hoje nós somos, né, dentro do grupo, são mais de 5.000 pessoas, então, assim, colaboradores tanto diretos como os indiretos, então, consultores no Brasil todo, né? Nós estamos em todos os estados do Brasil. Então, esse contato direto com o associado, de assumir responsabilidade, ele margeia desde o nosso consultor até o nosso setor interno. Então, ele vai estar confortável de poder ligar, de poder, independente se é eu costumo dizer, né? Eles criam tanto um vínculo tão de amizade, né, com o caminhoneiro, com o associado como um todo, que até é lindo de se ver, porque assim eles assumem para si o problema. Eles não simplesmente tratam como um número. Então, eu acho que isso traz como um grande diferencial a PVS como um todo, sabe? Esse universo, a gente fala, né, o universo azul, sangue azul, né? Essa vontade de querer ver a realização, né, como um todo. Então, essa entrega, ela é praticamente uniforme quando você olha. Desde da pessoa que está chegando agora até o cara que já está com a gente há anos. Então, por quê? Porque o transbordo é muito grande. Não tem aquela coisa de, não, estou aqui, eu sei da informação e não vou te entregar. Pelo contrário, hoje toda e qualquer informação ela é compartilhada entre todo o grupo. Então, desde a pessoa que está há 2 meses até a que está há anos com a gente, ela tem essa mesma informação. E ela tem isso, acaba transmitindo, né, esse sentimento de segurança para o nosso associado, que é o mais importante, porque ele tem que se sentir acolhido, né? Ele tem que se sentir confortável a poder ligar em qualquer momento, né? Eu falo, né, a entidade ela trabalha 365 dias no ano, ela tem que estar atenta. Então, desde os colaboradores externos e internos, os prestadores de serviço, eles vão estar ali prontamente para poder abraçar a causa.
Não, perfeito. E pensando numa questão de, claro, né? A PVS tem os seus planos de crescimento, né? Então, quais são as estratégias, o que você puder abrir para nós, né, Uhum. sobre como continuar crescendo com sustentabilidade e responsabilidade? Legal. Bom, eu acho que, eu acho não, né? Posso dizer, tenho certeza, né? Que hoje crescer com responsabilidade é ter informação, né? Hoje, ainda mais, né? Com a lei de LGPD, enfim. Então, a nossa base de dados, ela é muito valiosa, né? Então, eu acho que o nosso crescimento sustentável, através desse cuidado desses dados, né, da multiplicação deles, da segurança desses dados embarcados com a gente e estrategicamente de como fazer multiplicá-los, eu acho que é um dos pilares principais. O outro é a nossa equipe, né? Pessoas todos os dias afiando machado. Você pega toda a nossa liderança hoje, todos estão estudando. Todos. Não tem um que não esteja estudando. Ou esteja estudando particularmente, ou porque a empresa, a empresa tem incentivado ou esteja contribuindo, né? Seja internamente, né? Ali com a gente, porque a gente tem esse perfil, né? De estar sempre se atualizando, estar sempre se comprometendo, para que o crescimento ele seja sustentável. E agora, para esse novo marco, né, esse novo passo que a gente vem dando, estar realmente no aquário de tubarões, né? Então, se a gente tiver realmente com todas essas informações bem compiladas, estrategicamente bem desenhadas e com pessoas comprometidas, cara, o sucesso ele é inevitável para a entidade e para os nossos associados. Perfeito, Alex. E para fechar, que mensagem você deixaria para transportadores, empresários e parceiros que ainda têm dúvidas sobre a proteção veicular e o futuro do setor? Bom, para quem eu acredito que para quem já teve dúvida antes de janeiro, né, se eu posso dizer dessa forma, porque tinha algum tipo de insegurança por questão comercial, né, que não tenha mais. A PVS hoje é um grupo, né, participante de mais de 260 mil associados. Hoje nós entregamos benefícios que são necessários por meio do transporte. Hoje o comprometimento da entidade, né, do grupo como um todo, ele é fidedigno, né? Hoje todos os nossos parceiros são muito bem valorizados. Os nossos associados têm, são entendidos, né? A gente tenta trazer ele para dentro do nosso mecanismo. Então, para você que ainda não conhece a PVS, peço humildemente para vocês que vocês possam poder ouvir um dos nossos consultores ou até mesmo se inteirar aí via internet, que a PVS está comprometida com não só com o novo marco, né, obviamente, mas como um processo como um todo e que a gente agora está indo para um outro nível e que a gente juntos vamos ser muito mais fortes. Então, eu peço para que, se vocês puderem fazer parte do nosso grupo, nós ficaremos muito felizes. Show, Alex. Muito obrigado pela sua participação aqui no podcast. Queria te agradecer o tempo que você dispôs para falar conosco, tá? Sua participação foi muito legal e eu queria falar que as portas abertas do nosso podcast estão sempre abertas para você. Carlos, obrigado. Obrigado pelo convite.
Obrigado à GMI, obrigado a Deus, né, por deixar a gente estar aqui, né, mais um dia, nesse dia lindo, a toda a minha família, toda a nossa equipe, a PVS, e faz um e vem. E assim a gente encerra mais um episódio do Trocando Ideias, com a presença de Alex Topal, presidente da PVS Truck, uma associação que tem crescido com um propósito, oferecendo muito mais do que proteção, oferecendo confiança, segurança e compromisso com seus associados. Falamos sobre a regulamentação do setor, os desafios da proteção veicular, o papel do associativismo no TRC e o impacto da Lei Complementar 213/2025. E vimos que é possível inovar, crescer e transformar o setor com responsabilidade, foco em quem realmente importa, o transportador. Se você gostou dessa conversa, compartilhe com a sua rede. Informação clara, segurança jurídica e serviços bem estruturados fazem toda a diferença no dia a dia de quem está na estrada. Nos encontramos no próximo episódio com mais histórias de quem movimenta o transporte com coragem, visão e integridade. Até lá! Muito obrigado! Obrigado, até mais.